E a mediunidade é um tema que, como a própria Mar anunciou, vendendo a palestra aí no Facebook, no WhatsApp, né? Instigante, né? É um tema instigante e que desperta, necessário, né? E que desperta a curiosidade de muitas pessoas e que na atualidade, né, cai muito bem para todos nós, porque dentro do nosso isolamento, dentro do nosso afastamento e dentro dos nossos lares, né, não está faltando tempo para refletir e para repensarmos o que nós éramos antes disso tudo, né? Repensarmos o que pode ser melhorado durante esta quarentena e como sairemos dela, né, com certeza melhores. Então, acima de tudo, a mediunidade é um dom natural, bem mais natural e próximo de nós do que nós imaginamos. Então eu disse para Marisa que eu traria esse tema para nós hoje, né? E traria juntamente com o tema alguns trechos de alguns livros que eu li recentemente, mostrando e comprovando para nós que esse dom natural é o convite que Jesus está nos fazendo diariamente e especialmente nesse momento da quarentena, tá? O nosso estudo de hoje, então, vai obedecer, mais ou menos obedecer, o seguinte roteiro de tópicos. Não vai durar mais do que 3 horas, eu já falei com a Marisa, tá? Mas nós vamos passar primeiro, né? Inicialmente, eu gosto sempre de fazer uma definição sobre o que nós estamos discutindo. Depois eu vou passar rapidamente pelos tipos, né, de mediunidade, não pelos tipos de mediunidade, mas vamos falar de alguns tipos de mediunidade. Fazer uma breve contextualização sobre a mediunidade hoje, a mediunidade na Bíblia, que é o livro sagrado, né, é a origem de tudo, e onde a gente vai encontrar, meus irmãos, uma série de passagens e de exemplos claros a respeito dessa interação com o plano invisível, com o plano espiritual. Depois a gente vai definir a questão desse dom natural, vamos fazer um breve histórico e, por fim, para concluir, as passagens que eu separei para ilustrar o nosso tema de hoje, né? Que eu chamei aqui de Maravilhas da Mediunidade, e vocês vão ver que é realmente maravilhoso. Então, para começar, uma definição geral, tá? Se eu não me engano, eu tirei essa definição aqui da Wikipedia, por exemplo. Diz que mediunidade ou canalização designa a alegada comunicação entre humanos e espíritos, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Então, nós sabemos que existe um plano espiritual, nós estamos num plano material e, justamente como o próprio nome diz, médium no meio ou intermediano, né? Nós temos essa faculdade, essa dádiva divina para estabelecermos essa comunicação. E aí, né, no caso, os espíritos muitas vezes vão se utilizar, né, por não terem um corpo físico no atual momento, vão se utilizar de um corpo material, que é o que nós chamamos e consideramos como sendo o médium. Tá? Então essa é uma definição bem simples, mas que eu considero esclarecedora o suficiente para um momento como esse. É óbvio que existem
aprofundamentos maiores, né? E detalhes maiores em obras maravilhosas que nós temos aí disponíveis dentro da doutrina espírita, e até hoje, né? E hoje até cientificamente falando, já existem uma série de estudos considerando essa questão do espírito e do plano espiritual. Recentemente, eu estava assistindo uma entrevista do Divaldo Franco, do maravilhoso Divaldo, e o entrevistador perguntou a ele o seguinte, começando a entrevista ele perguntou: Divaldo, o que é a mediunidade? Né? E Divaldo foi tão claro e tão objetivo que me marcou, e eu trouxe essa resposta que o Divaldo deu para esse repórter, esse entrevistador, né, onde ele diz que mediunidade são duas palavras: trabalho e responsabilidade. Trabalho porque, uma vez que nós estabelecemos essa condição, essa conexão com o plano espiritual, meus irmãos, não tem mais fim. Ao contrário daqueles que acham que no plano espiritual vão chegar e vão encontrar sombra e água fresca, né? Nós já estamos cansados de saber e de discutir isso aqui, que quando nós desencarnamos é no plano espiritual que a gente tem uma série de tarefas e trabalhos para fazer em nome do Cristo. E a responsabilidade, né, reside na questão de que não se pode brincar com algo tão sério quanto a mediunidade. Agora há pouco, antes de começar, eu estava conversando com a Marisa aqui e ela lembrou de uma história de muitos anos da vida dela atrás e que tem a ver com isso, né? A gente tinha, né, muitos de nós já na adolescência, na infância, brincava o jogo da brincadeira do copo, né? E muitas vezes, pela ignorância de não termos ideia de com o que estávamos lidando ali, né, não sabíamos do perigo que às vezes poderíamos estar correndo pelo descontrole ou pelas influências que poderiam se estabelecer no momento daquele. E a responsabilidade ela está justamente ligada ao fato de que o trabalho é em nome do amor, é em nome da caridade, é em nome dos espíritos que se encontram desinformados, né, desalentados, que se encontram inconscientes no plano espiritual e que precisam muitas vezes dessa intervenção na carne, sem reencarnarem novamente, para que possam prosseguir na sua caminhada eterna, enquanto espíritos imortais. Então, trabalho e responsabilidade. Existem vários tipos de mediunidade, tá? Eu listei aqui algumas mais comuns ou mais frequentemente vistas até nas casas espíritas ou divulgadas nas casas espíritas, mas existem muito mais do que isso, e algumas delas aqui, elas têm variantes, né? Elas têm, ela não é única, ela tem, dentro de um mesmo tipo de mediunidade, você tem alguns efeitos ou alguns resultados diferentes. No capítulo 14, se eu não me engano, do livro dos médiuns, tem um detalhamento bem feito por Kardec a respeito dos tipos e das principais atribuições mediúnicas que um encarnado pode conhecer. Então nós temos os médiuns sensitivos, os médiuns de efeito ou com efeito físico, médiuns clarividentes ou videntes, médiuns audientes. E eu marquei essas 4 últimas aqui, os médiuns da cura, que é o que diariamente nas casas espíritas acontece no momento dos passes, da fluidificação espiritual, né, dos tratamentos espirituais.
E são médiuns que estão ali dentro se doando e intermediando essa comunicação com o plano espiritual para trazer boas energias e o reequilíbrio das energias do seu perispírito na carne e do seu corpo físico também. Nós temos os médiuns psicofônicos, que são aqueles através dos quais os espíritos falam. Temos os médiuns psicógrafos, com as suas derivações, que são aqueles através dos quais os espíritos escrevem. E, finalmente, nós temos todos vocês, que são médiuns inspirados. Nós estamos a todo tempo sendo inspirados pela espiritualidade, meus amigos. O que nos falta é a tranquilidade para parar e perceber. As boas intuições, elas são dadas a todos nós o tempo inteiro. E hoje à tarde, assistindo uma palestra do Haroldo, ele comentou da insistência que nós temos por causa do nosso livre-arbítrio, né, de às vezes optar pela intuição que não é a melhor. Mas que ao final dessa opção, por pior que ela possa parecer ou ser, nós traremos um aprendizado ou vamos adquirir conhecimento. Ou seja, no final, ela é sempre boa. Então, todos vocês que estão aí agora são médiuns que recebem a inspiração da espiritualidade amiga. E por essa razão, nós precisamos manter os bons pensamentos, manter as boas vibrações. Nós precisamos nos manter concentrados e calmos num momento como esse de aflição mundial, por nós, pelos nossos, mais próximos, mais distantes, e por aqueles que a gente ainda não conheceu nessa vida, mas que sofrem, porque eles ainda não têm o entendimento do que é o plano espiritual, do que é a imortalidade da alma, e que acham simplesmente que desencarnar por causa da virose ou por causa de uma outra doença é o fim de tudo, quando na verdade nós sabemos que é o início. Que não temos que ter essa preocupação, porque nascemos aqui e vamos embora daqui sempre amparados pela espiritualidade, por Jesus e por Deus, que é o nosso Pai. E eu queria aproveitar nesse momento para convidar vocês todos a sentirem a presença de Deus na casa de vocês, porque nós estamos imersos no fluido universal, que é uma extensão do Pai. Então, nós precisamos nos atentar a essa presença frequente, diária dele na nossa vida. Sintam Deus, sintam a presença dele dentro do lar de cada um de vocês e tenham certeza de que não há desamparo por parte dele. Mas para falarmos de plano espiritual e de mediunidade, a primeira coisa necessária é crermos no plano dos espíritos. Então não adianta querer discutir ou entender a mediunidade se não acreditamos que existe realmente um plano invisível, imaterial, e na imortalidade da alma. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Então, muitos desses irmãos que estão desencarnando agora diante da pandemia do coronavírus, desencarnam mediante uma programação que foi toda feita e planejada antes mesmo deles virem. Então não precisamos nos desesperar, porque só vai desencarnar quem precisa realmente neste momento.
para crer no plano espiritual, no plano invisível, nós temos razões de sobra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Essa passagem está em João, capítulo 18, versículo 36. E ainda, quantas passagens nós temos no Velho e no Novo Testamento que nos dão provas dessa existência do plano espiritual. Nos tempos de Jesus, nós tivemos várias situações em que Jesus expulsou demônios, né? É engraçado, né? Porque por muitos anos eu particularmente convivi com a ideia ou com a definição de demônio, né, como sendo algo assustador. E hoje nós sabemos que demônios nada mais são do que os espíritos irmãos que se encontram ainda na ignorância, na erraticidade, mas que são como nós e que nós fomos um dia como eles. E Jesus, em diversas situações, chegou e intermediou com o plano espiritual para que esses irmãos deixassem o corpo daquele que estava sendo atormentado. Nós temos todas as curas de Jesus que foram feitas das mais diversas formas de mediunidade. Com as mãos, com uma simples palavra, Jesus curou pessoas com o simples fato de ter dito que a pessoa estaria curada. Isso tudo são formas de mediunidade. No Velho Testamento nós temos as profecias inúmeras. Nós temos a intercessão de Deus diretamente junto de Abraão e Moisés. Gente, os 10 mandamentos talvez tenha sido a primeira psicografia da história do homem, né? Isso é mais do que suficiente para sabermos e termos certeza da existência desse plano e dessa possibilidade de nos comunicarmos com eles. No cristianismo primitivo, depois da crucificação de Jesus, em que a Casa do Caminho, os primeiros cristãos percorreram diversas regiões, erguendo as igrejas em diversos lugares, diversas cidades, né? Todos eles promoveram curas e promoveram milagres maravilhosos através da intercessão mediúnica. Existem muitas obras, existem muitas passagens que comprovam isso. Eu trouxe algumas delas hoje para nós. Na Casa do Caminho e em todos os outros núcleos cristãos que se formaram, nós podemos observar a intercessão dos espíritos, né, naqueles lugares e promovendo a comunicação entre os dois planos. E, finalmente, inumeráveis e indescritíveis exemplos no Espiritismo e nas suas obras. Então, motivos para acreditar sobram. Basta que nós estejamos abertos para isso. Na semana passada, assistindo o filme do Divaldo, um fato narrado no filme me chamou muita atenção e me fez, mais uma vez, começar a ler o Livro dos Espíritos, que eu já comecei a ler, eu já li várias vezes, pelo menos a introdução, onde Joana de Ângeles diz a ele que milhares de vezes que ele leia, milhares de vezes ele vai encontrar alguma coisa nova. E aí eu decidi começar novamente essa leitura e tem 3 dias que eu estou lendo só a introdução. E nessa introdução, que é de uma beleza sem tamanho, né? Kardec faz essa introdução definindo alma,
ele fala um pouco dos primeiros passos da doutrina, né? Lá em idos de 1857. E fala também do papel dos médiuns, né? Porque uma das curiosidades que naquele momento se fazia muito evidente para todas as pessoas que não tinham ideia do que era o espiritismo, era por que esses aí ou aqueles ali conseguem essa comunicação com os espíritos e por que não é todo mundo? E daí vieram, né, várias conclusões, muitas delas para depreciar a doutrina. E ele faz uma colocação a respeito das mesas girantes. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque foram as mesas girantes, né, vamos dizer, oficializadas como o início da doutrina das manifestações espíritas, né, quando na verdade antes da França já haviam registros de manifestações espíritas aqui no próprio continente norte-americano. E ele fala, né, que das mesas girantes que se comunicavam com batidas, depois os próprios espíritos sugeriram a utilização da cesta com o lápis amarrado, e finalmente eles viram que os médiuns não precisavam nem das mesas nem da cesta, e apenas o lápis poderia fazer o papel do instrumento, da ferramenta para psicografar. E ainda ele traz o seguinte trecho: finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, psicofonia, pela audição, pela visão, pelo tato, né, e até pela escrita direta, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Olha aí de novo a tábula dos 10 mandamentos, né? Então, meus irmãos, não há dúvidas. O plano espiritual está aqui conosco, trabalhando conosco e principalmente suportando a nossa caminhada e as quedas, né? E fica aqui o convite para pegarem o Livro dos Espíritos e pelo menos passar algumas horas na introdução. Já vai ser de bom tamanho e vai agregar uma boa quantidade de novas informações. Por muito tempo, por muitos séculos, a mediunidade foi incompreendida, mal entendida ou marginalizada. Foi até em certos casos discriminada, né? Foram tidos como feiticeiros, bruxos, né? Pessoas que que pactuavam com o mal. Mas o tempo, né? Nada melhor do que o tempo e a grande contribuição dos nomes que nós vimos aí encarnados nas últimas décadas, nos últimos séculos, transformaram o mundo e tornaram inevitável a crença no mundo dos espíritos. E hoje cabe a nós espíritas, levar a todas as pessoas essa certeza de que a morte não existe e que o espírito é imortal. Nada melhor do que essa quarentena para reconfortar aquele irmão que se encontra em desespero, dizendo para ele que tudo vai acabar bem. Dizendo para ele que se por hora ele perdeu um ente querido, um amigo querido, alguém próximo ou mesmo mais distante, que não é o fim e que essa pessoa, na verdade, agora está livre do corpo de carne. Nós temos essa incumbência e essa missão. Vamos refletir muito sobre isso. Porque muitas vezes eu entendo, eu também estou passando por isso, e muitas vezes me dá aquela sensação, trancado dentro de casa, de desespero, né? Fica tudo muito chato, muito repetitivo, mas nós precisamos abrir a mente e entender que há um propósito maior e melhor para todos nós. E nos fortalecermos também sabendo que, nos apoiando nessa espiritualidade amiga, na oração, tudo fica mais ameno. Se bater o desespero, faz uma oração. Conversa com Deus.
se entrega para Ele e, de novo, usa a sua intuição para sentir a presença dele dentro do seu lar. Na Bíblia, algumas passagens mostram claramente, né, essa questão da interação entre o corpo de carne e o mundo espiritual. Em Gênesis 15, versículo 15, nós temos: quanto a você, Abraão, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. Como, né, pode Abraão se reunir com seus antepassados que já desencarnaram? Porque existe um mundo espiritual. Ele vai retornar à pátria espiritual. Quando Jacó acabou de dar instruções aos filhos, recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu com seus antepassados. E nós vamos, gente, tenho certeza disso, que na hora do desenlace vai ter gente demais esperando por nós ali, né? Com a graça de Deus, né? Assim espero, né, Marisa? Javé, seu Deus, fará surgir dentre seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Né? Os profetas muitas vezes trouxeram mensagens extremamente e unicamente mediúnicas. Eram tidos como loucos, eram tidos como malucos que ficavam perambulando pela cidade falando coisas que não tinham nem pé nem cabeça, mas quando chegava o momento da profecia se cumprir, aí sim era possível compreender o que a mensagem queria dizer. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. Ou seja, se João falou isso, e João era um baita médium, né? A gente vai falar daqui a pouco de alguns casos aqui. Se João falou isso, era para que todos tivéssemos a certeza de que existe comunicação vinda do plano espiritual e que existem espíritos mais e menos ignorantes que devíamos prestar atenção no teor da mensagem e na qualidade da veracidade que essa mensagem trazia. E é interessante porque, quando eu falei há pouco do cristianismo primitivo, nós vemos claramente que os apóstolos, né, os discípulos, os pais da igreja que vieram depois, os primeiros bispos, né, Inácio de Antioquia, os demais que ajudaram a fundar os núcleos cristãos, todos eles tinham uma tranquilidade enorme para se relacionar com o plano espiritual. E no ano de 325, quando o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia e oficialmente é fundada a Igreja Católica Apostólica Romana, né, por diversas razões ali ficou-se proibido de acreditar ou de mencionar a vida após a morte e o plano espiritual. E aí, nessa mesma entrevista onde Divaldo fala da responsabilidade do trabalho, ele diz o seguinte: por que nós espíritas somos tão perseguidos hoje? E ele, numa conversa com o espírito de um rabino, é informado de que, porque os verdadeiros cristãos, né, estão sendo revelados e trabalhando agora de verdade, porque o Espiritismo é o Consolador prometido, e que e aí Divaldo fala: não, o senhor está enganado, porque desde o cristianismo primitivo os cristãos já estavam lá. E aí a mensagem que esse rabino traz é que depois da instauração, do estabelecimento da Igreja Católica Romana, por vários anos o cristianismo foi amplamente desvirtuado, até serem retomadas as rédeas 15 séculos mais tarde. Olha que fato histórico interessante. Por isso, responsabilidade e trabalho, especialmente para nós espíritas. Não é hora de relaxar e deitar na rede querendo sombra e água fresca. É hora de arregaçar as mangas e colocar o trabalho para fora de nós.
Tá dando para entender? Marisa, Beth e o mundo inteiro, né? E ainda, né? Mais algumas passagens que mostram um fato interessantíssimo da mediunidade de Jesus e do chamado que Jesus nos faz, meus irmãos. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em Marcos capítulo 11, versículo 24. Ou seja, quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, nós estamos conversando com o plano espiritual e nós precisamos acreditar que a intuição e a proteção desses espíritos que velam por nós aqui, ela é real, ela é verídica. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Em Lucas capítulo 9, versículo 41, quando Jesus cura o jovem que está endemoniado, porque algum tempo antes os apóstolos já haviam chegado à casa daquele pai e o pai suplicou aos apóstolos que curassem o filho, mas os apóstolos não foram capazes. Por quê? Se eles tinham todo o ensinamento e se eles tinham o aval de Jesus, eles poderiam ter feito, mas naquele momento faltou-lhes a fé. Enquanto lhes dizia isso, certo líder que havia se aproximado curvou-se diante dele, dizendo: minha filha já deve estar morta, mas venha e ponha a sua mão sobre ela, olha o passe, e ela voltará a viver. Então Jesus se levantou e com seus discípulos o seguiu. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora. Nisto, uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue, se aproximou dele por trás e tocou na borda de sua roupa, pois dizia a si mesmo há muito tempo, desde que tinha ouvido falar de Jesus pela primeira vez: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Jesus sentiu aquele toque, se virou e ao vê-la disse: coragem, filha, a sua fé fez você ficar boa. E a partir daquele momento a mulher ficou curada. Está em Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 22. Ou seja, observem o poder da fé, observem o poder da crença de que realmente, tocando ou se dirigindo ao Pai, você pode conseguir o que deseja. A palestra que eu assisti hoje à tarde do Haroldo era Pedi e obtereis. Olha a coincidência com isso aqui. E o Haroldo coloca uma coisa muito interessante, né? Você vai pedir sempre. Em alguns momentos você vai conseguir, vai obter. Em alguns outros momentos Deus não vai ser capaz de te ofertar com aquilo que você quer, porque não é o melhor para você. E em alguns momentos ele vai te pedir para ter paciência, ele vai te dar, mas espera a hora certa. Então, meus irmãos, quando eu trouxe a mediunidade como um dom natural, vamos fazer uma rápida análise sobre esses 5 itens. Somos criaturas e filhos de Deus, certo? Somos espíritos dotados de inteligência, certo? Somos espíritos imortais, certo? Temos o suporte de amor e benevolência dos espíritos superiores o tempo inteiro. Temos todos os ingredientes e oportunidades a nosso favor. Então, qual é o chamado de Jesus e da doutrina espírita para todos nós? 2 letrinhas em português: fé. Nós, em muitos momentos, não alcançamos ou não conseguimos essa conexão com o Pai, porque falta-nos a fé. E o desespero nos abate. E é nessa hora que muitas vezes, por causa das baixas vibrações ou dos pensamentos inferiorizados, que nós nos afastamos da espiritualidade superior. Não é porque eles querem se afastar de nós, é porque nós nos afastamos deles. Então,
vamos manter a confiança e vamos manter o bom ânimo, porque vamos sair dessa. E estamos aqui bem amparados o tempo inteiro por espíritos que já foram falados aqui em outras palestras, que nos amam num nível de condição que nós não conseguimos imaginar, muito além do amor incondicional das nossas mães e dos nossos pais. E aí, eu gostaria de relembrar a Casa do Caminho, onde muitos milagres foram feitos, em todos os sentidos. Desde Estevão, que foi o nosso primeiro mártir, e que já realizava milagres com as próprias mãos, e com o dom da oratória que tinha, né? Até todos os outros grandes nomes que vieram na sequência, na consolidação das igrejas do cristianismo. Nós temos um fato que ocorre com João na Casa do Caminho em Jope, quando ele é banido para sua própria segurança, ele vai para Jope. E eu vou mencionar isso aqui daqui a pouco, numa das passagens que eu trouxe, tá? Onde ele recebe, numa das assembleias que eles realizavam todos os domingos, a visita nada mais, nada menos do que Jesus, de Estevão, e o pedido, naquele momento, o pedido para que ele tomasse nota e escrevesse o Evangelho de João. Foi um pedido da espiritualidade, meus irmãos. Como não crer nisso? O Evangelho está aqui. Vários relatos já mostraram que isso aconteceu. Nós temos Ágabo, que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, menciona como o profeta, mas que foi muito mais do que um simples profeta, porque nas primeiras reuniões das Casas do Caminho, ele era um dos que ficava na coordenação e que tinha as primeiras vidências dos espíritos que vinham presenciar as discussões e as assembleias presididas por diversos dos apóstolos. Olha a maravilha disso. Nós temos João em Éfeso, tá? Onde ele chega na casa de um grego letrado, e esse grego faz a ele um convite para que fale para as pessoas do seu meio de convivência, filósofos, pessoas importantes. E aí, meus irmãos, vocês não podem ver, mas eu estou arrepiado. Naquele momento, preocupado com a oratória e com a qualidade das palavras que ele ia proferir para pessoas tão cultas, que ele não tinha essa cultura, ele não tinha essa criação, né? Aparece Tiago, o irmão, aparece Jesus e aparece Sócrates. E João faz uma palestra mediunizado nada mais, nada menos que por Sócrates, para os gregos que estavam ali. E é óbvio que ao final daquela palestra, todos ou choravam ou ficavam boquiabertos com a qualidade das palavras que ouviram. Isso está na página 203 deste livro, meus irmãos. Esse livro é de chorar. É uma obra-prima, é uma maravilha. Tá? É um livro para você... Uma pena que ele não é muito fácil de ser encontrado, mas quando tiver a oportunidade, agarra logo e leva para casa. Tá? É um livro para se estudar. Eu levei meses lendo esse livro, voltando, passando para frente, repetindo, anotando. É maravilhoso. E... a pedidos da Marisa, cabe, na verdade, nenhuma palestra, um workshop sobre esse livro, que, se Deus permitir, a espiritualidade me intuir, em breve eu trarei para todos nós, tá? Mas é lindo, é maravilhoso, e é do Antônio aqui da casa, o trabalhador da casa, e eu te agradeço, Antônio, aqui publicamente, por ter me emprestado. Você falou que eu ia gostar e você acertou. Nós temos ainda o Desenlace de Manahem,
que era um judeu importante em Antioquia, que recebeu essa primeira visita de João e de todos aqueles que estavam com eles, e ele desencarna alguns meses mais tarde, de uma forma maravilhosa, na presença de João e sob o auxílio de Abigail. João visualizou Abigail chegando para levar Manahem. E por que eu trouxe isso? Porque no momento do desenlace, o espírito Teóforos, aqui em Inácio de Antioquia, narra Abigail com uma estranha tesoura cortando um curioso fio prateado, que é o desligamento do espírito ao corpo de carne que acabou de perecer. Como não crer nisso? Como não achar maravilhoso uma coisa dessa? Finalmente, nós temos João exilado na ilha de Patmos, que é um absurdo de maravilhas que está no livro Francisco de Assis. Nós temos a irmã Blandina, que foi uma trabalhadora do Cristo ali junto de João, junto de Inácio de Antioquia, e que fundou o primeiro núcleo de evangelização infantil. Ela foi a primeira a se dedicar à evangelização das crianças naquela época. E mais tarde, por todas as suas encarnações, ela voltava sempre apaixonada por crianças. E na última encarnação foi a nossa querida Meimei. E finalmente, eu marquei de amarelo, mas já mencionei anteriormente, né, como um ponto crucial para o cristianismo primitivo e pelos séculos que vieram depois do Concílio de Nicéia, em 325. Porque por 15 séculos, mais ou menos, até a chegada do Consolador Prometido e da codificação de Allan Kardec, né, muito do cristianismo foi se desvirtuando, né? E eu poderia dizer que em vários aspectos ele ficou estagnado, não pôde prosseguir por essas questões que começaram ali, né? E que tem também fatos curiosíssimos do plano espiritual relacionados ao imperador Constantino e a sua mãe e outras pessoas que estavam ali, onde eles proibiram se falar da vida após a morte, do espírito imortal, né? E da reencarnação. Tá bom? Dito isso, nós vamos agora então falar do que eu separei aqui e chamei de maravilhas da mediunidade. Essa aqui é para fechar com chave de ouro, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. Tem alguns trechos para leitura, mas eu prometo que não vai ser muito chato não, tá? O primeiro trecho que eu trouxe foi o momento do desencarne de Apio Corvino conversando com Quinto Varro no livro Ave Cristo. Tá? É um momento maravilhoso, onde Corvino, que era já um trabalhador cristão, né? Ele era tido até como um ancião que já pregava o cristianismo e falava para as pessoas por muito tempo. Ele diz para Quinto Varro, depois de ser apunhalado no peito e no seu leito de desencarne, não de morte, tá? Ele diz para o Quinto Varro que estava em prantos, porque ele estava contando muito com o suporte do Corvino para a missão que eles desempenhariam nos próximos meses em Leão, né? Então ele diz: não chores, quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sob a coroa da flagelação gloriosa. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia agora estou em paz. Tenho a felicidade do testemunho e, para cúmulo de minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. Gente, eu não vou dar spoiler do livro aqui, mas essa é uma situação muito particular que acontece ali e eu recomendo a leitura. O livro é muito legal, tá? Mas
nesse momento, né, Corvino estava morrendo no lugar de Quinto Varro. Tá? E ainda, ele continua: atende às instruções do mestre e nova luz brilhará em tua alma. Agora vem o que eu preciso para o nosso tema de hoje. Em Leão, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios comunicam-se conosco e amparam-nos a cada dia. Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até o sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo em comunhão com os homens. Gente, todos nós três que estamos aqui agora arrepiamos. É muito bonito e é muito verdadeiro, tá? O segundo exemplo, preparem-se. João na ilha de Patmos, no livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês e João Nunes Maia. Certa feita, o vidente de Patmos passeava pelas encostas da ilha, sentindo a natureza responder a todas as suas interrogações. Agora prestem atenção com a mediunidade de João, tá? Conversava animadamente com alguém, esquecendo-se de que estava acompanhado por 2 agentes de Roma, que vigiavam seus passos por ordem do império. Só para contextualizar, João ficou exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador, apenas ele e soldados romanos. Tá? Era uma ilha que era vulcânica, não tinha nada além de rocha e terra e pedra. Tá? Já que não podia, e ele falava com alguém, acompanhado pelos soldados romanos, os soldados não entendiam nada, achavam que era doido, conversando sozinho. Já que não podiam matar o agente da luz, antena mais apropriada para captar as mensagens do mundo espiritual, que ficasse pelo menos isolado do resto do mundo. Os soldados ficavam sobressaltados, pois João era constantemente visitado pelos velhos companheiros de sacrifícios em todo o movimento cristão. Falava com Pedro, Tiago, Barnabé, Maria, Filipe e tantos outros que o precederam na jornada para o além. Imagina receber essas visitas, hein, pessoal? Ajudavam-no a melhor compreender os desígnios do Senhor e, por vezes, o próprio mestre o visitava. Travando com ele conversações acerca da vida e do seu apostolado junto aos homens. Para quem não sabe, foi aí que João escreveu o livro do Apocalipse, que em inglês eu coloquei ali em cima, é o livro que a gente chama em inglês de Revelations. Tá? Gente, ele recebia a visita de Jesus para travar a discussão sobre o que seria o cristianismo. E ainda não terminou, tá? Mas não era somente isso. João no exílio aprendeu uma ciência mais profunda, que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão. Vocês querem se incluir entre esses que vão portar o conhecimento? Presta atenção. A interpretação da linguagem dos outros reinos. Foi o único que encarnou na terra e que conseguia conversar, se comunicar com todos os reinos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor. Quando estes se intercalam em sua faixa por hábeis pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. As árvores sentiam com João alegria e tristeza, dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse, e com elas ele fazia experiência no ambiente solitário que a vida lhe emprestava para viver. Falava para os peixes sobre a vida de Cristo, com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens, e eles o ouviam, os peixes, como se tivessem entendimento. Dialogava com o vento, e pedia com humildade que levasse sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que dela carecessem. Aí, ó, palestra virtual com o vento levando, hein? Para os enfermos e para os aflitos.
O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensava ser ouvido. E João arrematava deste modo. Gente, olha que coisa linda. Vento amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas. Tu és agente de vida como bênção de Deus. Olha isso. E é o que eu desejo para vocês nesse momento. Tá? E só, abrindo um parêntese, a ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica que não tinha nada que crescia, nenhuma planta, nenhum animal que nela vivia, depois do exílio de João virou uma ilha completamente transformada. Ele foi capaz de fazer sementes germinarem no solo da ilha. Só pela presença dele. A energia era indescritível. E por fim, meus irmãos, prometo, tá? Que eu não coloquei aqui o trecho, porque eu vou ler rapidamente, vai ficar mais fácil aqui. João na Assembleia de Domingo em Jope, nas páginas 115 e 116. 115 e 116. No finalzinho do capítulo, o espírito Teóforos e Geraldo Lemos diz: numa dada reunião de domingo, após João haver discorrido sobre as promessas do Cristo, de que ele enviaria outro consolador à humanidade, imagina João falando naquela época, numa palestra na Casa do Caminho, que Jesus havia dito que enviaria outro consolador à humanidade. Imagina. E até hoje tem gente que não acredita. Que lhes faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e ensinado, explicando-lhes por consequência acerca de todas as coisas. A espiritualidade, sempre no final das reuniões a espiritualidade chegava, gente. A espiritualidade novamente fez-se presente. O fenômeno da voz direta retumbou na escuta de todos os ouvintes. Não precisava ser médium, isso ou aquilo ali na hora, não. Veio uma voz direta e disse: e tu, João, filho de Zebedeu, toma também nota do evangelho do Mestre. Em seguida, Ezequias, jovem rapazinho, contando ainda poucos 12 anos de idade, levantou-se extasiado, olhos fixos no imponderável de maravilhosa visão espiritual, exclamando: eis que o Mestre aqui está a visitar-nos. Imagina a gente aqui no KSSF assistindo a palestra e no final a gente olha para o canto, Jesus está ali, né? Vai cair metade duro aqui no salão, né? Sua visão, João, que tudo observava com a voz embargada de saudoso pranto, sentiu a presença inefável e querida de Jesus novamente ao seu lado. Apenas deixou que grossas lágrimas escorressem pela face. E assim vai, viu, gente? E estava lá João abraçado a Estevão. Olha que dupla, né? Olha que maravilha. Então, nesse momento, a espiritualidade, através de Estevão e Jesus, vieram pedir para ele tomar nota do Evangelho. Olha que coisa linda, tá? E, no final do livro, na página 508, o momento do desenlace do próprio Inácio, que é uma coisa maravilhosa. Inácio também foi martirizado de uma forma bem agressiva, tá? Dentro do Coliseu, tá bom? Ele foi atacado por um tigre e perdeu ali a vida do corpo naquele momento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que no momento daquele desencarne, Inácio visualiza Barnabé, que foi um trabalhador do Cristo com quem ele trabalhou muito tempo no núcleo, na Casa do Caminho em Antioquia, né? E aí Barnabé e João de Cleófas acercam-se mais intimamente do irmão, falando-lhe com bondade: Inácio, irmão querido, é da vontade do Pai que teu último desejo antes de partires da terra seja satisfeito.
Sabe aquela história de Aladim, gênio da lâmpada, me dá 3 desejos, né, que não existe? Inácio de Antioquia recebeu um desejo diretamente de Deus. Que tens agora em mente? Ao que Inácio retrucou humilde. Desejaria rever os sítios por onde passei, vivendo e lutando em prol do Cristo. Gente, e na sequência, nas próximas umas 7 ou 8 páginas, ele, na hora que ele faz esse desejo, ele fecha os olhos e já se enxerga na Galileia. Nas bordas do mar da Galileia, onde ele viu Jesus pela primeira vez com 2 anos de idade, e onde Jesus determinou para João e para ele que ele seria discípulo de João, e João o criaria e o tomaria como um filho durante toda a vida. E Jesus carrega ele no colo. Jesus carrega ele no colo. E aí ele se vê ali e ele passa, só para finalizarmos, ele passa por todos os lugares onde viveu, enxerga e encontra os espíritos de todos aqueles com quem ele trabalhou na seara do Cristo. E por fim, a caravana com Barnabé, tá? E Paulo levam ele para Lyon, onde a igreja, né, ia se fortalecer nos próximos séculos. E quem está esperando ele em Lyon? João. E antes dele ser levado para o plano espiritual, só para complementar, vem também Maria e o próprio Cristo. Aí eu pergunto, fez alguma coisa pelo cristianismo? É lindo, meus irmãos, é muito bom, é muito bonito. Então, as portas do reino dos céus estão escancaradas lá fora para nós. Nós não podemos ficar transitando ainda para sair e atravessá-las, mas nós precisamos pensar muito nisso. Quando tudo isso acabar, nós vamos estar mais fortes, mais preparados e mais conscientes dessa vida eterna que os nossos espíritos têm pela frente. Vamos mudar os nossos conceitos, vamos deixar para trás tudo aquilo de mazelas e de negativo que nós carregávamos com nós, espiritual e materialmente. Aproveita que está dentro de casa e esvazia as coisas que estão lá sem uso. Separa as roupas que não têm uso para doar para as pessoas que precisam. Né? Então, nós temos sim muito o que fazer nessa quarentena dentro dos nossos lares. E principalmente, ame os seus que estão ali todos os dias e muitas vezes nós não damos valor para isso. As referências que eu utilizei para essa discussão de hoje foram o Livro dos Espíritos, o livro Ave Cristo, Inácio de Antioquia, que eu mostrei aqui, Francisco de Assis e, naturalmente, a Bíblia Sagrada, tá? Que tem que estar sempre também nas nossas leituras frequentes, porque tem muita coisa, muita base de entendimento ali, inclusive para suportar informações que as obras espíritas nos trazem. Não esqueçam disso, tá? E assim, eu agradeço, desejo um ótimo resto de semana e profundamente que a paz de Deus esteja com todos vocês.